sou a professora Helena Jacobi, sou professora da Faculdade Casper Libero há quase 20 anos, há 17 anos. Sou jornalista, passei por vários veículos aí do jornalismo brasileiro e nessa área de cultura, gastronomia, eu tenho bastante experiência na gastronomia especificamente e no setor aí de entretenimento como um todo. O Brasil poderia aproveitar muito mais. O caso do Peru é muito bom. O Peru investiu bastante na cultura gastronômica nos últimos 20 anos. Se tornou muito relevante aí como destino turístico também gastronômico. E esse soft power, que é justamente essa questão de se aproveitar a cultura de um país para ter o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento político, o desenvolvimento social, a gente aproveita pouco ainda mais se a gente considerar que o Brasil é um continente, né? Não é, claro, é um país, mas é um país de dimensões continentais. Então, quando a gente fala de gastronomia brasileira, a gente está falando de uma gastronomia que tem a gastronomia do norte, a do nordeste, a do sul do país, com características muito específicas. A gente poderia vender não só na gastronomia, né? A cultura brasileira como um todo, poderia vender de uma forma muito mais eficaz para trazer esse soft power, usar esse soft power. Estamos num momento bom, né? O Brasil traz essa possibilidade, essa valorização da latinidade, valorização da cultura brasileira, mas ainda aproveitamos mal, podemos aproveitar muito mais. Pode ser, porque a gente fala, né, eu que estudei, tanto no mestrado, doutorado, alimentação, que a gente, mesmo a pessoa que não gosta necessariamente de ler sobre gastronomia ou de consumir conteúdo sobre, ela vai gostar de comer. Ela pode não gostar de cozinhar, mas vai gostar alguma coisa, por mais que a pessoa tenha limitações, ela vai gostar de comer algo. Então é um assunto que fala com a gente de um modo orgânico, biológico, né? Então tem uma possibilidade de criar aí esse poder muito grande. Eu diria que a combinação audiovisual e esse sentido da gula, do paladar, do gostar de comer é a combinação ideal, porque a Coreia do Sul, que é um exemplo que a gente discute muito aí em Soft Power, de como a Coreia do Sul estruturou nos últimos 40 anos essa valorização da cultura sul-coreana, criou aí fenômenos pop gigantescos como K-pop, dorama, toda a cultura envolvida aí nos produtos culturais da Coreia do Sul, mostra pra gente como essa combinação da comida, inclusive a comida sul-coreana também, de como essa combinação comida mais audiovisual poderia ser muito explorada pelo Brasil com um enorme potencial. Eu acho que os Estados Unidos eles são os grandes criadores desse modelo de soft power, porque afinal de contas toda a nossa cultura no Brasil e em muitos países do mundo é influenciada por Hollywood. O Hollywood é uma grande fábrica de produção de sentidos e influenciou, assim, praticamente tudo que a gente faz. O sonho americano, o sonho de ter uma casa bonita, o sonho de ir ao cinema comendo pipoca, um baldão de pipoca com manteiga. Tudo isso vem muito do modelo estadunidense, né? Até o Peru, na ceia de Natal, é um modelo dos Estados Unidos que a gente incorporou aqui no Brasil e outros países incorporaram pelo mundo. Mas hoje a gente tem uma disputa grande, assim, Estados Unidos obviamente consolidado, mas a influência asiática, Coreia, Japão, China, tem sido muito forte no Brasil. A própria descoberta da latinidade, né, essa valorização, mas o fenômeno asiático, até pelo domínio que a China, Coreia, Japão têm de tecnologia, pela inserção em plataformas, pela construção também muito forte, né? O Japão tem uma construção forte nos games, com a Nintendo, com os animes, mangás aí no mundo audiovisual, no mundo da literatura. Então temos uma disputa boa de território. Eu acho que não é mais uma hegemonia nos Estados Unidos como foi durante décadas. Hoje a gente tem outros países disputando com os Estados Unidos.
Atua, assim, o jornalismo gastronômico é um nicho menor, é menor em tamanho, né? Ele é menor do que um jornalismo econômico, político, mas como o jornalismo gastronômico faz exatamente essa cobertura, né? Cobertura dos restaurantes que são novidade, que estão em mais badalados, as lanchonetes, sorveterias, enfim, todo esse universo de bares, restaurantes, lanchonetes. E como apresenta os nomes importantes da área, celebridades, chefes, pessoas que fazem parte, os realities de gastronomia têm um papel aí grande. Então é muito importante como soft power, mas ainda é um nicho assim que ele é mais importante quando vai para a grande mídia. Então, por exemplo, quando o MasterChef estava fazendo muito sucesso, hoje faz menos, ainda se fala de MasterChef, mas faz menos sucesso. Então, o assunto gastronomia acaba ficando mais na pauta geral, assim, das discussões da opinião pública. E nessas discussões da opinião pública, as pessoas se interessam mais e falam mais de gastronomia. Consegue, porque quando você valoriza mais uma alimentação de fora do que a própria alimentação, esse, né, fica invertido, principalmente na grande mídia. Um exemplo que eu estava me lembrando esses dias que me ocorreu agora, por exemplo, copinho da Starbucks. Quando a Starbucks chegou ao Brasil há 20 anos, era um verdadeiro assim, nossa, eu tenho que desfilar com copinho da Starbucks por aí, porque eu vejo nos filmes, nas séries, então vou fazer isso também. E o café da Starbucks é um café estadunidense, não é o nosso café que é mais forte, é mais encorpado. Então tem essa desvalorização. Mas o que eu particularmente acho maravilhoso na cultura é que ela se sobrepõe. Assim, a cultura brasileira é muito forte, principalmente na alimentação. Nós temos o hábito de fazer o almoço, por exemplo. O brasileiro para almoçar efetivamente para comer uma comida, o que é raro nos países, em muitos países do mundo, nos próprios Estados Unidos, não para almoçar, né? Não há esse hábito. Então vai se reconfigurando, mas claro que hábitos. E aí a gente tem muitas pesquisas do IBGE que mostram, por exemplo, que hoje no Brasil já se consome muito mais alimento ultraprocessado, lasanha congelada, hambúrguer pronto, salgadinho de pacote, muito refrigerante, muito mais em alguns lugares do que a comida típica brasileira. Então essas substituições vão acontecendo. E tem uma influência, é importante destacar que tem uma influência muito grande da propaganda também, né? A propaganda tem muitos casos no Brasil de famílias que deixam o bebê tomar refrigerante, o que é contra as indicações do Ministério da Saúde. A criança tem que ser amamentada no peito pelo menos até os 6 meses de vida, mas dão refrigerante para crianças pequenas porque vem a propaganda, refrigerante é energia, por que eu não vou dar refrigerante para minha criança? Então tem essa máquina midiática forte aí da propaganda também. Sempre é, né? Porque a mídia tem essa questão. A mídia é uma grande representação da realidade, porque o conceito de realidade tem, assim, cada um que está aqui nessa sala ou está ouvindo agora essa entrevista, essa conversa, tem uma realidade, vê o mundo sob um determinado prisma, uma ótica. O que acontece é que a mídia coloca padrões ali que acabam virando moda. O TikTok, então, né, as redes sociais nem se fala. As modas virais são muito rápidas e são substituídas o tempo todo. E como a comida tem o que você falou mesmo, despertar sentidos, então essas trends de comida vão mudando com muita rapidez. O ano passado a gente viveu a febre do morango do amor. E cadê o coitado do morango do amor, né? Já desapareceu, já foi substituído. Aí teve há um tempo atrás a moda do pavê coreano, né? Sul-coreano, se eu não me engano, que era pegar um potão de iogurte, colocar biscoff dentro e esperar e depois comer. Então essas modas vão porque elas pegam muitas pessoas. Essa discussão do Mata-se-tá é interessante porque a gente tem uma divisão aqui que eu sempre coloco muito na nossa formação das ciências humanas no Brasil, porque a formação das universidades é muito europeia. Você pega a história da fundação da USP, por exemplo, a USP foi fundada por um grupo de intelectuais franceses, e aí toda a nossa base em ciências humanas é base principalmente francesa, então isso influencia muito. E na gastronomia, a Itália, a França construíram muito bem na mídia essa imagem, né, dos países onde se come muito bem,
onde a comida é mais sofisticada, mais erudita, não quer dizer que não seja verdade, mas muitas vezes ali na propaganda, no comercial, que eu nunca comi no Matacitá, então não vou dar minha opinião pessoal, mas a discussão era essa, o quanto o Matacitá não estava se aproveitando de um estereótipo, que é uma visão reduzida, esquematizada da realidade do que é a comida italiana, para fazer ali uma jogada de marketing que tem funcionado muito bem. Eu passo ali muitas vezes durante a semana e tá sempre lotado, tá sempre com fila. Então é um estereótipo e tem uma questão muito assim, quando você vai comer num restaurante badalado, geralmente as pessoas não estão buscando só a comida, elas estão buscando um pertencimento, estão buscando a foto no Instagram, o vídeo no TikTok. Então tem outras camadas aí que não são necessariamente uma boa comida. Nos tempos atuais, muitas vezes sim, viu? Muitas vezes, porque ela deixa de ser sob sabor, porque nem sempre importa o que você achou, mas importa mais você ter estado lá e tirado a foto. A gente tem muitas modas virais, né? Eu falei do morango do amor, a rede WeCoffee, muito recentemente, tinha filas gigantescas e as avaliações assim não eram tão boas dos produtos. Então, muitas vezes não é sobre sabor, até porque em termos de sabor a gastronomia brasileira é muito farta, a gente não precisaria importar nada, literalmente, de estilo, de tendência. Mas como existe uma globalização de tendências, de interesses, aí muitas vezes deixa de ser sobre sabor. O básico da gastronomia, da alimentação, do ponto de vista da alimentação, é a sustentabilidade biológica, a gente precisa comer para viver. Mas no jornalismo gastronômico, na cobertura gastronômica, é sobre sabor. E acaba não sendo sempre porque tem a questão midiática, o pertencimento.